Olá, mais uma vez o programa Diário de Oração chega até você, ao seu coração, à sua família, à sua casa, levando sempre, como digo aqui, uma mensagem de fé a partir da Palavra de Deus. E claro, sempre a Palavra de Deus acaba sendo a nossa referência. E hoje o nosso encontro, aliás, o encontro do qual nós vamos falar é entre Jesus e Mateus, um dos nossos evangelistas. E a gente pode pensar num primeiro momento, mas o que é que esse encontro entre Jesus e Mateus tem a ver com a nossa espiritualidade? Assim como todos os outros encontros, sempre é momento de conversão, isso sempre, né? O critério básico desses encontros é provocar uma mudança na vida daquela pessoa que Jesus procura. E com Mateus foi uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito seca. Jesus chega e diz assim, ó, vem, segue-me. Ele vai, deixa tudo e segue Jesus. Rápido, né? Objetivo. Mas isso me encanta pelo seguinte, às vezes nós temos a mania de florear, né, as coisas, né, principalmente na nossa oração. A gente pavoneia muito, enfeita muito para pedir alguma coisa para Jesus. Nós nos colocamos dóceis diante de Jesus, mas na verdade nós estamos com raiva. Nós estamos com vontade de que aquilo que eu peço aconteça e se realize. E por isso que às vezes nós floreamos e na verdade não tocamos no essencial daquilo que nós precisamos. Entre Jesus e Mateus foi justamente o contrário disso. Por que eu disse que isso me encanta? Porque havia no coração de Jesus a necessidade de chegar até aquele homem que estava assoberbado pelo seu trabalho, ele tinha uma consciência muito equivocada em relação a uma questão de bens, tanto que ele usurpava os bens das outras pessoas, cobrava indevidamente alguns dos impostos, e isso para Jesus, claro, para qualquer pessoa é uma atitude errada e não se deve, obviamente, fazer isso. Mas a disponibilidade desse homem em atender a um chamado de Jesus, mesmo sem conhecer diretamente a ele, é o que mais me chama a atenção. E por que isso me chama a atenção? Porque nós precisamos acordar para estes pontos essenciais na nossa vida. Em alguns momentos, a gente precisa ser direto, mesmo não sabendo ou entendendo o que vai acontecer depois, diretos com Jesus ou com o próprio Deus. Às vezes nós somos chamados para algumas missões em especial, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, onde quer que nós estejamos, e às vezes nós demoramos para dar uma resposta a Deus. Quando a gente reza, por exemplo, às vezes você percebe nitidamente aquilo que você tem que fazer, independente do que seja, mas você percebe nitidamente. Você tem que perdoar alguém, que você tem que ser um pouco mais dócil com outra pessoa e assim por diante. Mas nós lentamente tomamos essa decisão. E às vezes precisamos fazer como Mateus fez. Se Jesus chamou, siga-me, vou lá prontamente e vou seguir. Não sei o que pode vir depois, mas eu abraço essa questão. E isso está muito relacionado à questão da nossa fé. A gente ouve muito isso e é uma das mais belas verdades, não é? A gente vê isso na internet, em livros. A fé está baseada no fato de você colocar o pé e deixar que Deus coloque o chão para você pisar. É a confiança única de que Deus de fato prepara e vai fazer alguma coisa para você. E eu acho isso essencial. A simplicidade e a objetividade da nossa resposta precisa acontecer. Essas duas coisas precisam estar juntas. E a gente não pode se esquivar disso. Então é importante que você pense nisso, que eu pense nisso. Vamos ser mais objetivos e vamos ser mais fiéis e confiantes naquilo que o próprio Cristo apresenta para nós. Não adianta nada a gente querer se encontrar com Jesus o tempo todo, seja na missa, seja nos momentos de oração, nas nossas ruas, encontros de família, de espiritualidade, nas capelinhas que normalmente vão às casas. Não adianta nada a gente querer isso e participar disso, se não há uma disposição nossa em fazer de fato esse encontro acontecer. Se eu quero isso, alguma coisa motiva o meu coração para isso. Se eu me disponho a sair da minha casa para ir para a Santa Missa, há uma motivação do Espírito Santo em mim antes de eu chegar na igreja. O fato de você querer ir, isso já é a ação do Espírito Santo em você. Agora, é muito importante que você não quebre isso, não rompa com isso. É importante entender esse processo todo, olha,
há a ação do Espírito Santo que me movimenta para que eu, por exemplo, vá à igreja, um exemplo que eu estou dando para você, que eu vá à igreja, mas eu não posso romper com isso. Então, até chegar à igreja, participar da Santa Missa, voltar para minha casa, é não romper com isso. Em que sentido? É tentar, obviamente, praticar aquilo que você ouviu lá. A oração, ela está vinculada a isso. O encontro com Jesus está vinculado a isso. Não dá para a gente querer fugir dessas coisas. Como nesse encontro com Mateus, é a objetividade que vai fazer com que a gente, de fato, viva plenamente a nossa fé. Não esquecer que esses encontros, independente de como eles aconteçam com Jesus, ele é a mola mestra para a nossa reflexão e para a nossa fé. Não adianta uma espiritualidade, como o próprio Jesus diz, a fé sem as suas obras e sem a sua prática. Então, por isso, pense bastante nisso. Fique agora, então, com uma bênção muitíssima, muitíssimo especial para você e para toda a sua família. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo para carregar as nossas enfermidades e levar sobre si as nossas dores, nós vos suplicamos pelos nossos irmãos que estão doentes, para que com a paciência fortalecida e a esperança renovada, supere a doença por vossa bênção e volte a ter saúde por vossa ajuda. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo bem e curando a todos, nos conserve com saúde. Amém. Sobre todos nós descerá sempre a bênção de Deus, Ele que nos ama e que nos protege sempre. Amém. A todos os nossos irmãos enfermos, a todas as famílias que têm os seus irmãos que estão enfermos, recebam a bênção não só os nossos irmãos doentes, mas todos aqueles que de uma maneira ou de outra cuidam desses doentes e que também cuidam, segundo a nossa espiritualidade, do próprio Cristo. Por isso é muito importante que nesta bênção coloque no seu coração todos os seus irmãos e irmãs que neste momento ou nesse dia estão passando por momentos de doença, de enfermidades, para que eles sejam restabelecidos cada vez mais e possam receber a graça plena do nosso Deus. Tudo isso nós vos apresentamos, Senhor nosso Deus, por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.